para a votação dessa proposta. Boa tarde, Adriana. Olha, na semana que vem, na terça-feira, a comissão especial que analisa essa mudança na Constituição, que pode permitir o voto aberto em casos, por exemplo, como o de cassação de mandato, vai fazer uma audiência pública e a ideia é que se coloque rapidamente em votação essa PEC do fim do voto secreto. Eu converso agora com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, parte desse sentimento, né, foi manifestado por outros parlamentares e esse dia seguinte é um dia seguinte difícil. Boa tarde. Boa tarde, é muito difícil. Ontem, aliás, foi o dia em que no mundo inteiro se celebrou uma fala decisiva de Martin Luther King Jr. na grande marcha há meio século atrás pelos direitos civis do povo norte-americano que vivia o flagelo de uma tremenda discriminação racial. I have a dream. Pois olha, muitos deputados reverberaram isso durante toda a tarde e depois, ainda nesse dia de ontem, nós vivemos um pesadelo que continua, que é o pesadelo da Câmara pela maioria dos seus parlamentares, porque eu responsabilizo não apenas os 131 que disseram não à cassação de Donadon, mas também os 41 que votaram abstenção e os 105 que não compareceram. Portanto, 277 deputados disseram para a sociedade brasileira que é compatível, é normal alguém com sentença transitada em julgado por crime de subtração de recursos públicos e formação de quadrilha, pode sim, mesmo preso, exercer o mandato, a função pública. Então isso é inadmissível, é vergonhoso, é deprimente e é claro que a indignação e a tristeza continuam. A gente fica se pensando o que estamos fazendo aqui com essa maioria aí que se esconde inclusive através do manto espúrio do voto secreto. Bom, deputado, agora há pouco nós gravamos uma entrevista com o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão, e ele fala um pouco do que pode ser o reflexo dessa votação de ontem, no caso dos deputados condenados pelo que ficou conhecido como mensalão. Vamos ouvir então Cristiano Paixão. O que a Câmara fez foi cumprir a Constituição. A Constituição fala que assim que um deputado, um membro do Congresso, ele é condenado com trânsito em julgado, a decretação da perda do mandato é um ato da própria Casa Legislativa, no caso a Câmara. Isso pode se constituir, a depender de como vai ficar o julgamento, no caso da AP 470, ou seja, o mensalão. Porque lá no caso do mensalão a decisão foi diferente. Lá o Supremo diz que é ele que decreta a perda do mandato. Resta ver se essa decisão subsistir, se ela continuar assim até o final, aí sim poderá surgir algum tipo de conflito entre os poderes. Mas no caso do Donadon não, porque no caso do Donadon o Supremo não declarou a perda de mandato. Deputado, pode ter apesar dessa fala do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, de que não haverá mais votação secreta para esse caso, pelo menos enquanto ele estiver presidindo, o senhor teme algum reflexo disso no caso dos deputados condenados pelo mensalão? Não, reflexo existirá, claro, aqui é um contínuo, as coisas se interinfluenciam. Eu queria só fazer uma observação que emana da posição de 16 deputados, entre os quais me incluo, na Comissão de Constituição e Justiça, a partir da consideração do professor Paixão. A Constituição é dúbia, na verdade. Ela indica que quem foi condenado com sentença transitada em julgado, nesses termos da condenação que Donadon recebeu, e também dos mensaleiros, tem que ter a extinção do seu mandato declarado pela mesa. Claro que a decisão é da Câmara, mas não necessariamente, o nosso entendimento foi esse, tem que vir ao plenário. A mesa diretora poderia ter declarado a extinção desse mandato, como de certa forma o presidente Henrique, depois dessa votação, o fez. Então, a gente tem o Código Penal, artigo 92, que diz que uma condenação criminal nesse porte, não é, por exemplo, por um crime culposo de acidente de trânsito, mas nesse caso, de peculato, formação de quadrilha, implica em suspensão de direitos políticos. Ora, quem está com direitos políticos suspensos vai exercer um mandato político, é incongruente, é incompatível. Mas tudo bem, 39 deputados da CCJ aprovaram essa temeridade e acabou acontecendo o que, aliás, ninguém esperava. O pior para a própria casa, um tiro no pé, um araquiri político.
Bom, o deputado Ivan Valente, que é presidente da Frente Parlamentar pelo Voto Aberto, também manifestou indignação diante da decisão do plenário da Câmara, no caso do deputado Donadon. Vamos ouvi-lo. A responsabilidade pela não cassação é dos partidos políticos, entende, das lideranças e daqueles que protelaram uma decisão há mais de 7 anos, que tem uma frente parlamentar funcionando há 7 anos, pressionando com atos públicos, com mobilizações, com pedidos permanentes para que os líderes colocassem em votação, para não chegarmos a este enorme constrangimento que vai merecer o repúdio popular. Então é óbvio que a primeira resposta da Câmara é acabar definitivamente com o voto secreto, né? Mas o estrago está feito, a insatisfação está colocada. Nós vamos dar sequência a essa luta, mostrar como o parlamento tem que se adiantar às coisas, como o povo hoje exige transparência, ética, democracia, e essa resposta da Câmara não corresponde aos anseios das ruas. Pelo contrário, ela vai na contramão, ela se choca os anseios por democracia, por transparência e por mudança social. Objetivamente, deputado Chico Alencar, agora se vota, enfim, essa PEC do fim do voto secreto? É da má tradição brasileira botar o cadeado depois da porta arrombada. É disso que se trata. É bom lembrar também, agregando ao que o deputado Ivan Valente falou, que em 2007 esta Câmara, não esta legislatura, aprovou em primeiro turno o fim do voto secreto em todos os casos. Como a PEC 300 também, de policiais e bombeiros, foi aprovada em primeiro turno, mas o segundo turno não aconteceu até hoje, vai para a gaveta, porque aí começam a entrar as pressões, os lobbies absurdos. O que aconteceu agora? A gente está com uma outra PEC que veio do Senado, mais adiantada, que extingue o voto secreto na apreciação de proposta de cassação de mandato. É pouco, é insuficiente. Nós achamos que o representado, você, eleitor, cidadão, tem que saber como o seu representante vota em toda e qualquer situação. Indicação para Tribunal de Contas, veto presidencial, tudo. Mas não, vai se aprovar e aí acho que vai ser rápido sim, agora vai. Eu acho que até o fim do mês de outubro a gente aprova aqui em 2 turnos o que o Senado já aprovou. E outra apreciação, como o presidente Henrique anunciou, será já com voto aberto. Aí muda de figura, porque, repito, você se esconder atrás do biombo degenerado do voto secreto, não assumir sua posição, é péssimo. E veja, ontem também na inscrição de oradores, nós que gostamos tanto de falar, disputamos lá a lista de oradores, estava vazio. Só falamos depois de Natan, que foi ouvido com silêncio reverencial, obsequioso, impressionante. Eu, falando pelo pessoal, aliás, e o deputado Jutaí Júnior. Só! Todo mundo quietinho, era esquisito. Eu peguei a transcrição, na minha fala o pessoal, vamos votar, anda logo. No caso do Donadon, como ele passou do tempo e o presidente quis indicar o fim da fala dele, o plenário falou, não, deixa ele falar o quanto quiser. Quer dizer, já havia simpatias ali e antipatias muito manifestas. Agora, chegar a esse resultado, que é, repito, uma violência, um vandalismo simbólico contra a Câmara dos Deputados, ninguém imaginava, mas se desconfiava. O presidente esticou ao máximo. Cadê os 105 deputados ou os outros 60 ou 70 que estavam na casa, deram presença, mas foram embora ver o futebol? Triste. Bom, como última informação, o deputado Vanderlei Macris, do PSDB do Rio de Janeiro, não participou da votação de ontem. Perdão, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, não participou da votação de ontem porque está participando de um encontro do Parlamento Latino-Americano, Parlatino, na Costa Rica. Agora há pouco, por telefone, o deputado Vanderlei Macris, que é o relator da Comissão Especial do Voto Aberto, disse que a questão do voto secreto vai muito além do que aconteceu ontem aqui na sessão da Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo. O fato de ontem é um fato isolado que merece do Parlamento brasileiro uma decisão muito mais ampla, que é a questão do voto aberto. Não é possível mais, isso é um resquício da ditadura que nós não podemos aceitar mais no Parlamento brasileiro.
Essa é uma questão de conceito. O voto aberto é uma obrigação do parlamentar para prestar contas do seu trabalho perante o seu eleitorado, perante a sociedade. Ele precisa ser responsabilizado pelo que faz. Quem pode garantir quem votou a favor ou quem votou contra? Quer dizer, não há como você saber, você como eleitor, a sociedade, acompanhar e, mais do que isso, fiscalizar a atividade do parlamentar em relação a esse voto. É um voto que, de alguma maneira, está imputando a um deputado condenado por atos de corrupção, preso, né, uma decisão que o plenário toma de maneira envergonhada, eu diria, porque da forma como está, nenhum deputado vai precisar prestar conta da sua atuação e do seu voto na sociedade. Bom, esse foi o deputado Vanderlei Macris falando por telefone de São José, capital da Costa Rica. O deputado quer fazer uma finalização, deputado? Não, só para destacar que dos 105 ausentes, é evidente, como é o caso do deputado Macris, que há alguns que estão em missão no exterior, trabalhando, alguns podem estar com impedimento de saúde. É evidente que essa votação estava marcada, anunciada, todos consideramos muito importantes. Então eu espero que todos os que não vieram justifiquem com razões fundadas o seu não comparecimento. Agora, muitos, de fato, não quiseram participar dessa votação. E aí a omissão é cumplicidade com o que foi decidido contra o interesse público. Deputado Chico Alencar, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Vamos ver se a gente tem uma boa tarde, bons dias que se seguem. A revolta da população é muito grande e eu já vi muita indignação aí, agora concentrada em torno de nós mesmos. Obrigada, deputado.